A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A palavra de hoje vai ser em Efésios 4:15 e Efésios 4:14, que diz assim: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:14. O propósito disso para nós não é que continuemos como criança. Deus quer que você cresça. Mas o objetivo do Pai é que você cresça, amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Qual que é o problema nisso? Nenhum. O real problema está em nós. Sabe por quê? Porque geralmente a gente não, mas muitos cristãos, infelizmente, eles estão há mais de 60 anos na igreja e continuam como crianças espirituais. Com um sapatinho de crochê, com a gravatinha, com roupinha, macacãozinho. É isso. Eles não crescem. Eles continuam o mesmo. Imagina você viver 60 anos de esquenta-banco. Imagina você viver 60 anos a mesma vida espiritual e não desenvolver em nada. Não amadurecer, não crescer e não ser semelhante a Cristo. Imagina isso. Você vai só para a igreja por ir, vai domingo, vai quinta, às vezes você pode até ter quarta, ou sexta, ou sábado, mas você só vai por ir. Não muda em nada. Não muda em nada. Não se esforça para se parecer mais com Cristo e automaticamente não lê a Bíblia, não jejua e não ora. Ora só na igreja e ouve a palavra só na igreja, olhe lá. Mas e como que eu sei que uma pessoa não é semelhante a Cristo? Quando ela não lê a palavra. Porque quando você lê a palavra, você entende quem Jesus é e você se torna automaticamente parecido com Ele. Para você ter noção, Judas ele chega no cara que ele vai trair. Eu vi isso. Foi o pai do Giovanni. Vocês não conhecem o pai do Giovanni, mas é meu amigo. E o pai do meu amigo ele pregou uma vez uma assim e aquilo ali ficou na minha mente. Judas, ele chega no cara, ele vai avisar o cara quem é Jesus. Então ele fala pro cara assim: eu vou dar um beijo na testa de Jesus para você saber quem é. Aí você fala, até aí de boa. Não. Mas por que Judas ele tem que dar um beijo na testa de Jesus? Você não sabe quem é Jesus, não? O cara famoso desse não sabe quem é? Sabe por quê? Porque os discípulos eles andavam com Jesus e eles se tornaram mais parecidos com Jesus. Você se torna com quem você anda. Então, automaticamente, quando os discípulos andaram com Jesus, eles pareciam Jesus. Não dava para saber quem era Jesus e quem eram os discípulos, porque eles eram idênticos. Era praticamente a mesma coisa. Você se torna com quem você se torna com as pessoas que você anda. Você pega as características dela. Vai dizer que você nunca fez algo que você pegou a mania da outra pessoa por você conviver com ela. Você acaba pegando. Você acaba pegando. E o crescimento espiritual, ele não é automático. O crescimento espiritual é algo que você tem que querer. O crescimento espiritual é algo que você tem que se esforçar para ter. Ele é necessário. E também é muito necessário você ter um compromisso. É você que realmente querer, você querer crescer, você querer, querer evoluir, querer ser mais forte espiritualmente. É você querer, é você decidir. Quem lembra de Mateus? Mateus, ele foi chamado uma vez. Jesus falou, vem, me segue. O que aconteceu? Mateus automaticamente
praticamente nada. Mateus saiu, foi e seguiu Jesus. Ele decidiu seguir Jesus. Só precisa disso para se tornar um discípulo. É decidir. As decisões, elas impactam muito na sua vida. Qual a palavra que o pastor falou ontem no culto? Ontem teve o culto de quinta-feira e o pastor ele falou assim: a cadeira que você está sentado hoje foi porque alguém decidiu que era necessário sentar, porque não queria ficar muito tempo em pé. Entende? É a mesma coisa, o celular que você está utilizando hoje foi porque alguém fez, porque era necessário fazer, porque ela precisava fazer, ela decidiu fazer. A sua barriga está cheia porque você decidiu comer hoje. Foi uma decisão sua. Entenda, decisões geram resultados. Não importa se são bons ou ruins, eles geram consequências. Decisões são eternas. Você não pode mudá-las depois que você decide fazê-las. Você tem que decidir estar comprometido com Cristo. Você tem que decidir estar comprometido com as coisas que você faz. Porque senão, você vai continuar a mesma pessoa, a mesma coisa, não vai sair do lugar e parou. Decida ser comprometido. Decida ser comprometido. Decida ter compromisso com as coisas, com suas coisas e com as coisas do reino. Me diga com que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará daqui 20 anos. É simples. Onde você põe seu foco, onde você decide fazer, aquilo que você faz vai te levar para algum lugar. Vai te levar para algum lugar. E sabe, às vezes eu falo que tenha comprometimento com as coisas. Aí você fala, então vou ter comprometimento com uma coisa só. Com uma coisa só, com o meu futuro, com o meu trabalho, com coisas que me levam para cima. E Deus? E Deus? Quando você vai começar a colocar Deus em primeiro lugar? Quando você vai parar de deixar que as outras coisas, tipo coisas da sua vida, sociais, ou muitas outras coisas, fiquem acima de Deus? Sabe por que às vezes eu falo, tenha comprometimento, e a pessoa vai lá e ela faz o quê? Ela tem um comprometimento com outras coisas, em querer ficar famoso, em ficar vagando por aí, ou assume um compromisso superficial, se frustra, depois bota a culpa em Deus. Ou bota o compromisso em objetivos seculares. E ali ela acaba se frustrando mais ainda. Eu quero que você entenda que é melhor que você escolha sabiamente, para que assim você venha fluir, você venha crescer. E Pedro, ele diz, logo é melhor que você escolha sabiamente. Desculpa. E Pedro, ele diz, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver. Então, se vamos escolher viver uma vida santa e piedosa, se devemos escolher isso, então nós devemos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, que é cuidar, ensinar, disciplinar, estar presente, e a gente faz a nossa, que é a cada dia querer se tornar mais semelhante com Cristo. É querer ser dependente do Espírito Santo. Entende? É decidir que nós vamos ser semelhantes a Cristo e que Cristo é o nosso verdadeiro Salvador. A partir do momento que você decide ser semelhante a Ele, você tem que mudar os seus hábitos, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de falar, tudo isso.
Porque você vai se tornar semelhante a Cristo. Tá? Porque se você for falar, eu vou viver uma vida semelhante a Cristo e vive uma vida totalmente diferente, a culpa, além de cair em Cristo, que não tem nada a ver com isso, cai em você também. Às vezes as pessoas elas falam que vivem para Cristo, mas não vivem. E aí aquela coisa acaba sendo culpa de Deus, sendo que Ele nem tem culpa. Então, se você vai assumir um compromisso com Cristo, assuma realmente um compromisso com Cristo e faça a sua parte, que é ser semelhante a Ele. Faça o que é certo, faça o que Ele faria. Não deixe de lado as pessoas que têm ao seu redor e nem Ele. E busque querer ser realmente semelhante a Ele. Porque você tem que pôr a sua salvação em ação. Como é que eu ponho minha salvação em ação? Evangelize, pregue, fale do Senhor para sua família e seus amigos. E outra, seja semelhante a Ele. Porque às vezes você está evangelizando sem ao menos abrir a boca. Sem ao menos abrir a boca. Você fala, nossa, essa pessoa tem um jeito diferente. É o Espírito Santo que habita dentro dela. E é essa palavra que eu tenho para vocês. Se esforcem para crescer espiritualmente e queiram se tornar cada vez mais e mais semelhantes a Cristo. Não queira viver criança para sempre. Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Escolha se tornar semelhante e você verá as mudanças que Deus fará na sua vida. Obrigado por me ouvir e essa foi a palavra de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Tchau!